Hoje, uma entrevista um tanto diferente, sobrevoando Curitiba. A entrevistada, ninguém menos do que Clemilda Tomé, uma mulher, como ela mesma diz, afortunada. Quando se fala em ortodontia, ele é o dono de um dos consultórios mais procurados da cidade. A gente conversou com o Dr. Laidir Della Torre. E ainda estivemos na Maison Yves Tavares para conhecer o lançamento da nova coleção. Tudo isso e muito mais. Fique com a gente! Eu sou o Reinaldo Bessa e esse é o Grandes por Bessa, um programa onde o sucesso é o protagonista. E hoje no Giro dos Eventos, eu vou mostrar a inauguração da Maison Yves Tavares. Agora chegou o momento de conhecer, de conversar com a anfitriã, a Yves Tavares, que está aqui no provador. Olha que chique esse provador. Bem-vindo, Bessa. Bem-vindo, Bessa, e bem-vindo Grandes por Bessa. Pois é, hoje estamos aqui, não é? Registrando essa festa, esse coquetel de inauguração oficial da Maison da Yves Tavares, que está recebendo aqui as suas amigas, as suas clientes, amigas e amigos também, claro, né? Lógico. Com um show, com uma gastronomia de alto nível, né? Para ficar no mood mesmo da Maison, que a nossa proposta é um prêmio mais no fazer a costura, no fazer a peça, sabe? Agora eu quero começar pelo dress code aqui, né, das convidadas. Você pediu que todas viessem de xadrez. Pois é, a nossa coleção que nós estamos lançando agora, inclusive nós a fotografamos nas Highlands. Fomos para a Escócia e fomos para a Irlanda. Agora, Yves, como é que nasceu a ideia da Maison? Bessa, eu sou uma consumidora e nessas minhas andanças a gente acaba que fica com um gosto um pouquinho mais apurado, bem mais apurado. E eu queria ofertar para minha cliente um padrão, eu não posso dizer tecnicamente que é alta costura, por vários fatores, né? Mas nós passamos e transitamos pelo padrão da alta costura. Zilda, há quanto tempo você e a Yves se conhecem? Desde 2019, antes da pandemia, quando ela começou, a Maristela Fischer começou a fazer uma obra para ela e elas foram até o Design Center para ver algumas coisas e entraram na galeria e a gente começou a conversar e ela falou: o meu sonho é ter uma coleção de obras dos artistas paranistas, né, daqui. Eu falei: mas eu consigo para você, vou garimpar. E realmente nós garimpamos na galeria e ela comprou um Poti, comprou um Bacum, um Andersen, Debona, sabe? Então ela começou já com Começou um pelos olhar, grandes. Pelos grandes e com um olhar que ela já sabia tudo, porque a Ivandra, ela sabe o que ela quer. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, que também trouxeram assim o glamour, aquele glamour que a gente gosta, né? E eu estou muito honrada de nós estarmos já no segundo programa, assim, nesse projeto lindo que você está também à frente. Parabéns também. Que festa incrível, né? Muito sucesso para Yves Tavares com a sua nova Maison. E agora vamos para uma entrevista única com uma personagem única. A entrevistada, vocês vão ver. E para começar este segundo Grandes por Bessa aqui na RIC Record, hoje eu trago uma entrevista com uma personalidade especial, uma personalidade paranaense, uma mulher, uma empresária, uma empreendedora. Ela tem uma bela história de vida, inclusive já escreveu um livro contando a sua história. Ela nasceu uma menina muito pobre, numa família numerosa, e hoje ela se locomove nessa máquina aqui, olha, esse super helicóptero Bell, né? E é a bordo dele
que a minha convidada de hoje vai conversar comigo, vai contar um pouco, compartilhar um pouco da sua história. Inclusive, ela está chegando aí agora, olha. Então, hoje eu vou conversar aqui no Grande Expor Bessa com a empresária paranaense Clemilda Tomé. Clemilda de Paula Tomé, né? Clemilda de Jesus. De Jesus. Porque eu nasci no dia 25 de dezembro. É verdade. Ó, vocês estão vendo que a gente já está aqui, né, com fone de ouvido. Por quê? Porque a gente está dentro, a bordo do helicóptero do Bell 429, o helicóptero da Clemilda, que ela já tem há quase 10 anos, e é um dos veículos, né, com os quais ela se locomove entre Curitiba, São Paulo, Florianópolis. E a Clemilda gentilmente aceitou bater um papo comigo, aqui com vocês, né, que assistem o Grande Expor Bessa, a bordo do seu helicóptero. Não é para se exibir, não é para dizer que ela é a tal, é para mostrar a história de vida, a sua história de vida de uma pessoa que nasceu lá no interior do Paraná, numa família numerosa e muito pobre, e hoje ela conquistou tudo isso aqui. Quando eu digo que eu sou afortunada, não é de brincadeira. Realmente eu sou uma mulher muito afortunada, né? Até escrevi o livro e o título é esse. Todo mundo até pergunta por que desse título. Ó, Bessa, na verdade você falou da parte não ostentativa. Eu vou dizer para você, tem muitas pessoas, eu não julgo ninguém, né? Mas tem muitas pessoas que ganham dinheiro, trabalham muito, são merecedores de ter, né, a qualidade de vida. Eu, na verdade, quando nós começamos com algumas empresas aí em Santa Catarina, eu preferi comprar um helicóptero justamente para eu poder ir e vir com tranquilidade e também usufruir, né, com as minhas casas e tudo. Isso chama-se conforto, qualidade de vida. Até porque, Bessa, a gente não leva nada deste mundo. A gente tem que viver a nossa realidade. Nada que eu faço na minha vida é por ostentação. É porque sou merecedora, sempre trabalhei e muito, mesmo quando eu era criança, sonhando em um dia poder proporcionar muita coisa à minha família. Maravilha, mas agora eu quero continuar essa conversa lá em cima. Vamos? Podemos ir? Vamos. Então, acabamos de decolar aqui da Supermax, aqui próximo a Parque Barigui, a BR-277. Estamos aqui, mais uma vez, né, falando aqui a bordo do helicóptero da empresária Clemilda Tomé, que está aqui do meu lado, e aceitou fazer esse passeio com a gente, comigo, com a minha equipe. Muita gente conhece a Clemilda, muita gente leu o livro dela, né, conhece um pouco da sua história, mas pouca gente vê a Clemilda em certos momentos da sua vida. Estamos aqui em cima do Lago do Barigui, né? Isso. É maravilhoso, fantástico. Devemos isso muito ao nosso Jainier falecido, né, Angela? Então, Curitiba é muito linda, na verdade, né, Bessa? Vale a pena a gente fazer um circuito aqui. Eu vou começar por aí. Tá. Eu li no seu livro que você, quando morava lá em Sapopema? mas tinha um no Rodeio Bonito. Rodeio Bonito, que aliás é muito bonito, inclusive, Rodeio Bonito. Mas ali você falava que lá você, menina, pé no chão, aquela coisa toda, né, aquela vida difícil, de sacrifício. Você tinha umas primas que moravam aqui, iam para lá e falavam de Curitiba, e você sonhava com conhecer Curitiba, os prédios, essa coisa toda. Hoje você está aqui literalmente por cima do Curitiba. Você sabe da história da
quando ela chegava Sim. lá, contava uma história de prédio, então eu ficava imaginando como que seriam esses prédios. Não tinha nem noção, né? E o que eu fazia? Eu tinha uma árvore, um dia ela caiu com um raio, e aí o que aconteceu? Eu usei minha cabecinha para fazer o seguinte: já que essa árvore caiu, sofri muito, agora eu vou transformar ela de uma casa em um prédio. A imaginação era muito fértil. Quantos anos você tinha quando veio a primeira vez? Para Curitiba, quando eu vim com 10 anos, né? Agora vocês imaginem, a Clemilda, se ela fosse casar hoje, onde seria a sua festa de casamento? Eu acho que numa fazenda. Aham. Não, eu vou te falar bem a verdade, eu amo o mar. Seria num local, mas o sonho do meu marido atual, porque nós não fizemos a festa de casamento. Ele gostaria de fazer lá no Pelourinho, porque ele é baiano. Ele é baiano, né? Mas eu tô falando isso pelo seguinte, porque quando você casou a primeira vez, a sua festa de casamento foi no Madalosso, né? Foi do Madalosso. Nada contra o Madalosso, evidentemente, mas eu tô dizendo... Claro, Aliás, a semana passada eu estava lá. sim, eu quero dizer assim que, né, que refletia aquele momento da sua vida. Claro que eu não faria uma festa enorme, convidaria só os meus melhores amigos, né? Convidaria você. E a minha família. Não iria fazer uma coisa assim, homérica, mas é num bom lugar, onde realmente representasse aquilo que é a minha vida hoje. Clemilda, qual é a sua sensação? A primeira vez que você entrou nesse helicóptero, você comprou, Olha, eu vou te dizer primeiro a sensação. Primeiro foi quando eu assinei o cheque. Para uma mulher assinar um cheque sozinha, paguei, não teve ninguém do meu lado, e nem banco, e nem nada. Isso já foi, sim, à vista. Aliás, isso é praxe na minha vida. Se eu não posso, eu não faço. Por quê? Eu acho que a gente tem que ser pé no chão, viver a nossa realidade. E você vive com tranquilidade. Bom, a primeira vez, quando esse helicóptero chegou em Curitiba, que eu fui receber, a sensação foi assim, inacreditável. Parecia que eu estava vendo um sonho que eu tive quando eu queria voltar. eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar. A Neodente, né? Que foi assim, divisor de águas na sua vida, né? Ou um deles, pelo menos, né? Sim. Que você fundou junto com o seu ex-marido, Geninho Tomé, né? Vocês foram os criadores, os idealizadores, e foi a partir disso, né? Está aqui no seu livro relatado todo o sacrifício, né? Ele como cirurgião dentista, você fez psicologia, depois você fez odontologia, e você que o estimulou a ir para fora para estudar, né? Para conhecer fábricas de implantes dentários e tudo mais. Aí ele veio para o Brasil, vocês montaram a Neodente ali nas Mercês, tá ali até hoje, e foi a partir daí que vocês dois se tornaram quem vocês são hoje, né? Verdade. Bessa, não foi fácil, né? Todo o começo é muito complicado, mas eu acho que tiveram alguns pontos valiosíssimos, tanto eu fazer a odontologia para poder entender, para ser conhecedora da parte científica, para vender um produto com segurança, né? Para falar o mesmo linguajar que os profissionais. E mais, o doutor Geninho também, ele foi se especializar, fez doutorado, fez mestrado, fez doutorado, montamos o Ilapel, aonde que deu assim, a sustentação, né? Foi a célula de conhecimento, não só da parte científica, mas prática também, né? Ali nós trazíamos profissionais, todos os dentistas, para conhecerem a técnica, né? E ter tranquilidade de usar o produto Neodente. Foi incrível. E hoje o Ilapel, ela é uma faculdade, né? E ela é reconhecida no mundo inteiro. Nós trazemos ali grandes profissionais de fora para estudar conosco. Nós mudamos
o perfil do nosso profissional, do dentista. Graças a Deus, antigamente nós éramos como índios, hoje não. Hoje os nossos dentistas, eles são speaker no mundo, né? Falam da odontologia, e a odontologia brasileira, ela é muito reconhecida lá fora também. Verdade. Então, encerramos aqui. Clemilda, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um belo passeio, adorei seu helicóptero. Olha, agradeço imensamente, teremos outras, né? E olha, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos vocês. Eu já falei, não é sobre o que eu tenho, é realmente o que eu conquistei na minha vida, vindo do zero esquerda, em todos os sentidos, quando eu era menina e quando nós começamos profissionalmente. Você é aquilo que você tem, o teu conteúdo, você poder transmitir isso é coisa valiosa. E mais importante, cuidar da sua família, dos seus colaboradores e principalmente dos amigos e de você. Cuide da sua saúde, que é o maior presente que nós ganhamos na nossa vida, que é a nossa vida. Bessa, um beijo grande no teu coração. Obrigado. Obrigado por tudo. Conte comigo e sucesso agora na RIC, né? Grandes por Bessa. Muito obrigado. Beijo grande. Até a próxima. Até. Olha, depois dessa entrevista com a Clemilda, a gente compreende porque ela é uma verdadeira afortunada. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta e agora a gente vai para mais uma entrevista com o renomado ortodontista Laidir de la Torre, que recebeu a equipe do Grandes por Bessa no seu consultório na Praça do Japão. E agora vocês vão entender por que os tratamentos odontológicos já não são mais os mesmos. Você é daquelas pessoas que tem medo de ir ao dentista? Só de pensar em fazer um tratamento mínimo que seja, já fica preocupado, puxa, dentista, aquela coisa, né, que já cria aquela tensão. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com dentistas nem com consultórios. Mas os consultórios odontológicos hoje já não são mais como os de antigamente. E hoje eu estou num desses consultórios, que é do Dr. Laidir de la Torre, aqui. Tudo bem, Laidir? Tudo bem, prazer estar contigo. Eu estou vendo que o seu consultório, inclusive, ele não tem cara de consultório. Parece que você está entrando numa sala VIP para esperar um voo, né? Isso tem um porquê. Que bom que foi essa a sua percepção, porque a origem dessa montagem e configurar o consultório dessa forma foi exatamente para isso. Uma das objeções que algumas pessoas, que às vezes têm uma imagem ou uma lembrança desagradável com algum procedimento que realizou no passado, cria essa aversão antes de ir no profissional, ou seja, só de chegar no consultório, lembrar das cores, lembrar do cheiro, das vestimentas, cria-se uma objeção. Então, um cuidado que a gente teve com a arquiteta que projetou o consultório, a primeira diretriz que eu falei para ela foi exatamente esse. Quero que você crie um consultório onde ele seja aconchegante e, ao mesmo tempo, tire essa lembrança que as pessoas possam, porventura, ter. É mais ou menos aquela história, né? A pessoa vai para o hospital, a pressão já sobe só de entrar no hospital. Exatamente essa objeção que a gente queria dar esse carinho para a pessoa ter a oportunidade de executar alguma coisa com uma certa tranquilidade. Inclusive você fala muito disso, né, em cursos e palestras, essa questão da fobia, né, que muita gente tem pelo dentista, né, nos consultórios. Laidir, que hoje, né, e inclusive ali também na entrada está lá, odontologia digital, né? Que é a odontologia que é praticada aqui, tanto por você quanto pela Débora, sua esposa, né? Exatamente. Um lado importante nessa minha trajetória, né, da odontologia foi exatamente trazer o que existe de mais tecnológico, né, e obviamente que o digital entra junto com esse cenário, de buscar mundialmente o que as pessoas
poderiam se beneficiar do que eu encontraria fora do Brasil, né? Ou seja, muitos lugares do mundo, em diferentes setores, têm a contribuir, desde impressão 3D, de escaneamento, de equipamentos dos japoneses que utilizem turbinas elétricas para tirar o som, aquele ruído desagradável. Ou seja, essa foi realmente um core business que a gente trouxe junto com a odontologia, de buscar mundialmente o que tinha de melhor, pensando no conforto. Você é ortodontista, né? A sua especialidade é ortodontia. Ortodontia. Eu entrei... A ortodontia é a odontologia que cuida do movimento dos dentes. A ortodontia, então, pelo que você está me dizendo, não tem só ela não envolve só estética, não, né? Ela tem a ver com a questão da articulação, da fala das pessoas, né? Também depende da condição dentária, né? Vamos imaginar que, às vezes, a posição do dente interfere. Se você tiver muito espaço entre os dentes, isso pode mudar um pouquinho, né, a questão da pronúncia, da limpidez, né, na hora de você estar falando, principalmente quando você está com o microfone, isso pode amplificar um pouquinho. E pensando não só na ortodontia, né, na questão da movimentação do dente, você pode ter também relacionado ao tamanho do dente, né, o formato que o dente tem. E às vezes, com o passar do tempo, com a idade, os dentes vão sofrendo um desgaste e isso vai mudando também a leitura, a posição que a língua assume para conseguir uma oratória mais límpida e com mais clareza também. Legal, hein? Olha só, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Já está chegando ao final, mas eu quero te perguntar duas coisas. Você está para estrear uma websérie aqui na RIC, né? Chamada Entre Sorrisos, né? Entre Sorrisos. Esse foi um desafio aí, depois de tanto tempo YouTube. Com o grupo, né? Falava, trazer mais informação de uma maneira diferente. Porque você já é colunista da Top View, né? Já vai vários anos aí, já há mais de 7 anos. E aí, dentre os desafios para 2026, um deles foi exatamente essa criação de um conteúdo, de um formato diferente, né, para poder trazer, vão ser 6 episódios nesse primeiro momento, e cada episódio desse vai trazer uma leitura do aspecto que eu acho importante para uma odontologia atual falando em 2026, né, de tudo que a gente pode fazer. Então, o Entre Sorrisos, né, essa nova websérie que a gente vai estrear agora para o segundo semestre, é uma busca exatamente de aprofundar cada vertente, cada faceta do que contribui para um consultório atual e moderno em 2026. Você tem 2 filhas, né? A Manuela e a Giovana, que ainda não estão na faculdade, mas parece que não querem seguir, né, a profissão dos pais, né? Nem a sua, nem a da Débora. E são esgrimistas. Esgrimistas. Ela ainda não definiram... Elas são atletas mesmo, elas não é hobby, não. Não, atletas federadas e tudo, competições nacionais e internacionais. E a gente acompanha como pai, né, assim, até por admirar a característica do esporte, um esporte assim que me cativou, não era da minha base, né, enquanto jovem, a minha esposa que praticava quando adolescente. E na hora que eu me interagi com elas competindo e entendendo o propósito, foi um esporte que me trouxe realmente uma atenção especial. Então, curto essa vida de pai e de torcedor, né, e entendendo exatamente o esporte, pai coruja. Então, como elas têm 14 e 16 anos, né, e a gente se acompanha e elas ficam nervosas, a gente fica nervoso sempre, mas entendendo que isso faz parte de uma trajetória. Eu fico feliz de elas estarem praticando, porque realmente existe um racional por detrás muito interessante nessa prática do esporte. Bacana. Laidir, Dr. Laidir de la Torre, né, ortodontista aqui em Curitiba, aqui na Praça do Japão, né, tá aqui do nosso lado, aqui a praça, né? Aqui pertinho. Parabéns aí pela tua atuação, não só a sua, como a da tua esposa, doutora Débora também. Enfim, né, e por todas essas novidades que você traz sempre a cada edição da Top View também, né? Você tem uma coluna lá, já te entrevistei lá no Jovem Pan também uma vez, e por esses novos projetos aqui que você está desenvolvendo com o Grupo RIC, né, com essa websérie Entre Sorrisos, que acho que vai trazer muita informação, muita coisa bacana, né, que as pessoas, a odontologia, de um modo geral e particularmente a brasileira, né, não para de se reinventar, de se modernizar. Né? Não, mas é um prazer poder contribuir, né, e estar junto com vocês também nesse desafio, né, de levar a informação. Acho que esse o que me motivou, aliás, eu não era dessa área. Você é embaixador, né? Eu não era da área de comunicação, mas acabei me vendo pela felicidade de poder levar para vários públicos, né, não só o paciente em si, mas até para os colegas, que na hora que você está em algum evento da profissão, acabam sempre comentando a importância disso, né, de ver essa mudança do enfoque que a gente conseguiu trazer nesses anos. É um desafio que a gente não sabia a repercussão até então. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo espaço também.
Muito bacana esse consultório do Dr. Laidir Della Torre, né? Um consultório moderno, cheio de tecnologia. Agora a gente vai para os destaques do meu portal. Nessa semana, 2 notícias chamaram a atenção lá. A Allos, maior administradora de shopping centers do Brasil, assinou o memorando de entendimento para a venda da participação de 49% no Shopping Curitiba ao grupo Soifer, que é o proprietário do Shopping Pátio Patel. O valor da negociação gira em torno de 195 milhões de reais. E o meu portal, Grandes por Bessa, deu essa notícia em primeira mão no mês passado. O outro destaque, a Shopee inaugurou nesta semana um centro de distribuição aqui na região metropolitana de Curitiba, em Campina Grande do Sul. A iniciativa prevê cerca de 300 empregos diretos e indiretos. Essa operação da empresa aqui no Paraná já conta com um centro de distribuição no modelo cross-docking, 14 hubs logísticos e mais de 300 agências. É só entrar lá no Grandes por Bessa, tem todos os detalhes. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção neste segundo Grandes por Bessa. Semana que vem tem mais novidades, mais entrevistas, mais eventos. Afinal, aqui no Grandes por Bessa, na RIC Record, o sucesso é o protagonista. Um ótimo fim de semana para vocês.